Na natureza, existe uma regra simples: quem tem mais força, domina. Mas alguns animais transformaram isso em puro terror. Suas mandíbulas exercem toneladas de pressão, esmagando ossos, perfurando crânios e eliminando qualquer chance de sobrevivência em segundos. E conforme esse ranking avança, a destruição só piora. Hoje, você vai conhecer os 10 animais com as mordidas mais poderosas de todo o reino animal. E eu já adianto, os primeiros nomes parecem impressionantes, mas eles ficam pequenos perto das posições finais. 10º lugar, leão. Quando pensamos em predadores, poucas imagens são tão intimidadoras quanto a de um leão caçando na savana. Mas o que realmente transforma esse animal em uma máquina de matar é a força escondida em sua mandíbula. Um leão consegue aplicar mais de 295 kg de pressão em uma única mordida. É força suficiente para travar a garganta de uma presa e fazer cada segundo de fuga se tornar inútil. Diferente do que muitos imaginam, o leão não precisa dilacerar imediatamente. Ele simplesmente prende, pressiona e espera o ar desaparecer. Enquanto a vítima luta desesperadamente, as patas mantêm o corpo imóvel até que não reste mais energia. E por mais assustador que isso pareça, o leão está apenas abrindo a nossa lista. 9º lugar, tigre de Bengala. Se o leão impõe respeito, o tigre de Bengala impõe terror silencioso. Ele não caça em grupo, não precisa. Cada movimento é calculado e cada ataque acontece como uma emboscada perfeita. Sua mordida ultrapassa os 480 kg de pressão. Quando esse gigante listrado crava os dentes, ele não apenas segura a presa, ele comprime vértebras, colapsa a traqueia e rompe artérias vitais em questão de instantes. Há registros de tigres arrastando animais enormes para dentro da mata logo após o ataque, como se o peso da vítima simplesmente não existisse. O mais assustador é que, na maioria das vezes, a presa sequer entende de onde veio o golpe, uma investida, uma mordida, e tudo acaba, mas existe um animal na próxima posição que consegue algo ainda mais brutal. 8º lugar, hiena malhada. Muita gente enxerga a hiena apenas como uma oportunista que rouba restos de outros predadores. Só que a verdade é muito mais perturbadora. A hiena malhada possui uma das mandíbulas mais esmagadoras da África. Sua mordida passa dos 500 kg de pressão. Isso significa que ela consegue partir fêmures, costelas e pedaços de crânio como se fossem gravetos secos. Enquanto outros predadores se contentam com a carne, a hiena devora tudo: pele, músculo, órgãos, chifres e até os ossos. O som produzido por suas mandíbulas quebrando um esqueleto é suficiente para causar arrepios. E existe um detalhe que a torna ainda mais cruel. Ela não para quando a presa cai. Ela continua mordendo até sobrar absolutamente nada, só que o próximo animal nem é carnívoro. E ainda assim supera tudo isso. 7º lugar, gorila das montanhas. Sim, um gorila está nesta lista, e esse talvez seja um dos animais mais subestimados quando falamos de destruição física. Mesmo sendo herbívoro, o gorila das montanhas consegue gerar cerca de 590 kg de pressão com a mandíbula. Toda essa força surgiu por um motivo: mastigar raízes grossas, cascas duras e vegetações extremamente resistentes. Mas quando ele se sente ameaçado, essa estrutura vira uma arma. Um gorila prateado enfurecido pode avançar com violência absurda, e sua mordida é profunda o bastante para rasgar carne e causar danos severos em segundos. O contraste é justamente o que assusta. Um animal aparentemente calmo, capaz de liberar uma força que poucos predadores possuem. E agora nós vamos sair da floresta, porque o próximo caçador vem debaixo d'água. 6º lugar, tubarão-touro. Existem predadores que anunciam a própria presença. Rosnam, correm, mostram as presas. O tubarão-touro faz o oposto. Ele surge sem aviso, e quando aparece, normalmente já é tarde demais. Esse animal consegue aplicar mais de 600 kg de pressão em uma única mordida. Em águas turvas, rios ou regiões costeiras rasas, ele se move como um míssil silencioso. No momento do ataque, fileiras de dentes serrilhados se enterram enquanto o corpo inteiro gira, arrancando pedaços de carne com brutalidade. O mais assustador no tubarão-touro é sua agressividade. Ele não testa, não observa por muito tempo. Quando decide atacar, ele simplesmente vai. E muitas vítimas só entendem o que aconteceu depois que a água já está tomada pelo sangue. Só que mesmo toda essa violência ainda não chega perto da precisão mortal do próximo animal.
Quinto lugar, onça-pintada. Se existe um predador que transformou a mordida em uma execução instantânea, esse predador é a onça-pintada. Musculosa, compacta e incrivelmente rápida, ela consegue aplicar cerca de 680 kg de pressão com as mandíbulas. Mas aqui está o detalhe que faz dela uma assassina diferente de todos os outros felinos. Enquanto leões e tigres costumam sufocar suas presas, a onça simplesmente atravessa o crânio. Isso mesmo, ela morde diretamente a cabeça. Seus dentes penetram o osso e atingem o cérebro em uma única ação. Cervos, macacos, jacarés, tartarugas, pouco importa. Se a onça consegue encaixar a mordida, a luta termina na hora. Não existe perseguição longa, não existe chance de reação, existe apenas um único estalo seco. E depois, silêncio. E acredite, daqui para frente os animais restantes deixam tudo isso parecer pequeno. Quarto lugar, hipopótamo. Quando se fala em animais mortais, a maioria das pessoas pensa em leões, tigres ou tubarões. Mas um dos seres mais perigosos e imprevisíveis da natureza parece à primeira vista quase inofensivo: o hipopótamo. Pesando mais de 3 toneladas e com uma boca que pode se abrir em um ângulo assustador, ele carrega uma força de mordida superior a 800 kg de pressão. E essa mandíbula não serve apenas para intimidar, serve para esmagar. Os dentes gigantes funcionam como verdadeiras lâminas de marfim capazes de perfurar carne, quebrar ossos e destruir pequenas embarcações. Existem registros de hipopótamos partindo canoas ao meio e enfrentando crocodilos em confrontos violentos dentro da água. O problema é que ele não demonstra quando vai atacar. Na maior parte do tempo, parece calmo, quase imóvel, mas basta um único sinal de invasão de território para que ele avance como um tanque desgovernado. E quando essa boca fecha, o impacto é devastador. Só que agora nós entramos em um nível onde a mordida deixa de ser força animal e passa a parecer uma prensa industrial. Terceiro lugar, jacaré americano silencioso, paciente, quase invisível na água. O jacaré americano passa grande parte do tempo esperando, sem pressa, sem fazer barulho, porque ele sabe que só precisa de uma oportunidade. Quando ela surge, sua mandíbula se fecha com mais de 960 kg de pressão. É uma explosão tão rápida que a presa quase não tem tempo de reagir. Peixes, aves, cervos e até outros répteis desaparecem em segundos quando esses dentes se encaixam. Mas o verdadeiro terror começa depois da mordida, porque o jacaré usa uma técnica conhecida como giro da morte. Ele prende a vítima e gira o corpo violentamente dentro da água, torcendo, arrancando e desmontando pedaços até que não reste resistência. Imagine ser puxado para o fundo por uma força invisível enquanto cada osso do corpo parece querer se partir. Essa é a realidade para qualquer animal azarado o suficiente para entrar em seu alcance. E mesmo assim, isso ainda não é o topo, porque a próxima criatura não caça em rios, ela domina o oceano. Segundo lugar, tubarão branco. Existe um motivo pelo qual poucas silhuetas causam tanto medo quanto uma nadadeira cortando a superfície do mar. Debaixo dela está um dos predadores mais perfeitos já criados pela natureza, o tubarão branco. Com mais de 1,5 toneladas de pressão concentrada em suas mandíbulas, ele não apenas morde, ele arranca blocos inteiros. Seu ataque geralmente vem de baixo, rápido, silencioso, violento. A vítima é atingida por um impacto tão brutal que muitas vezes é lançada para fora d'água antes mesmo de entender o que aconteceu. As fileiras de dentes serrilhados funcionam como facas vivas, rasgando carne em movimentos sucessivos enquanto o corpo do tubarão impulsiona ainda mais destruição. Focas, leões marinhos e até grandes peixes simplesmente desaparecem diante dessa combinação de peso, velocidade e mandíbula. Mas por mais aterrorizante que isso seja, ainda existe um animal cuja mordida consegue superar até mesmo esse monstro dos mares. E o número 1 não vem do oceano aberto, ele espera em silêncio nas margens. Primeiro lugar, crocodilo do Nilo. Se existe uma criatura que representa a definição de emboscada perfeita, ela é o crocodilo do Nilo. Praticamente imóvel, confundido com troncos ou pedras, ele observa o Chiágua com uma paciência assustadora. E quando decide agir,
Tudo acontece em menos de um segundo. Sua mandíbula se fecha com mais de 2 toneladas de pressão. Sim, mais de 2.000 quilos concentrados em um único golpe. É força suficiente para esmagar ossos grossos, despedaçar membros e impedir qualquer possibilidade de fuga instantaneamente. Antílopes, zebras, búfalos, até outros grandes predadores evitam se aproximar demais da água quando esse réptil está por perto. Mas o crocodilo não depende apenas da mordida. Depois de prender a presa, ele a arrasta para dentro do rio e inicia um giro brutal que transforma a luta em puro desespero. A água se torna uma armadilha sem saída. Quanto mais a vítima resiste, mais rápido é destruída. E é exatamente por isso que o crocodilo do Nilo ocupa o topo desta lista, porque sua mordida não é apenas forte, ela é uma sentença de morte. Depois de conhecer todos esses animais, fica a pergunta: qual deles você teria mais medo de encontrar frente a frente? Porque, sinceramente, qualquer um desta lista já seria um pesadelo.